Esse aqui não está funcionando? Alô, alô? Alô, tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Não, está no ar? Escuta, qual é que vai usar o microfone? É de cima ou de baixo? Eu falei nesse. Estão funcionando? Então tá bom. Vamos começar, gente? Ah, você já pôs aqui? Ele já pôs aqui? Eu tinha posto aqui, mas já que você pôs. Tá. Todo mundo é da casa, eu preciso falar tudo aquilo? Você fala só o que você precisa falar. Da internet. Ai, precisa falar da internet, né? Boa noite, meus amigos da internet. Tá ligado? Bicho. Não, você está no ar. Eu estou no ar, tá ligado, tá verde. Tem que falar pros amigos. Tem. Boa noite a todos, boa noite meus amigos internautas também. Mais uma vez nós estamos reunidos hoje para mais uma noite de aprendizado, de esclarecimento e de engrandecimento. Nós precisamos falar dos nossos cursos, né? E do nosso, o que começa agora sábado, né? Ah, já começou hoje. A turma de quinta-feira, né? E sábado é o outro pessoal, né? Quem que estiver interessado é só chegar aqui, se inscrever e começar o curso. Nós vamos falar também dos nossos trabalhos, toda segunda, terça, quintas-feiras, às 8 horas, e quartas-feiras, às 2 horas da tarde. E é aconselhável que as pessoas que quiserem passar pelo plantão sempre cheguem uma meia hora antes para poder passar pelo plantão e depois poder ouvir as palestras. Também nós fazemos a nossa parte social, que ajudam famílias carentes, que são todas cadastradas, e elas levam para os lares uma cesta básica. Quem, por acaso, quiser colaborar, é muito bem aceito. E também um trabalho que é feito de 15 em 15 dias, aos sábados, o pessoal sai pela redondeza distribuindo um lanche, um suco, para as pessoas carentes que se encontram aí embaixo dos viadutos, que andam perambulando pelas ruas. Nós temos a nossa livraria, que livros novos e usados, quem por acaso quiser, está à disposição. Nosso site é palestras ao vivo e já gravadas. É www.casadocaminhosantana.com.br.
Agora nós vamos passar para a nossa parte, propriamente dita espiritual, né? Nós vamos nos acalmando, serenando os nossos corações, sentindo toda essa quietude penetrando dentro do nosso íntimo e sentindo a presença dos amigos da espiritualidade que desde cedo já estão preparando esse ambiente para nos receber de braços abertos. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias, é aqui que nós nos encontramos com o nosso amigo maior, Jesus Cristo, aquele que nos fortalece, nos vivifica, aquele que nos consola em todos os momentos de nossas vidas. E só podemos ser agradecidos a Ele, a Deus Todo-Poderoso, pelo reencarne. Por essa grandeza desse nosso aprendizado nesta casa, que faz com que reconheçamos cada vez mais as nossas falhas, que faz com que perdoemos, que tenhamos discernimento, aceitação de tudo que está ao nosso redor. Através de todas essas bênçãos que nós recebemos, toda vez que aqui chegamos, nós só podemos estar agradecidos ao Deus da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. E hoje a nossa palestra, quem vai fazer é o Miguel, e o tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, item 1. O tema é o tempo, né? E é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É com imenso prazer que nós chegamos aqui, porque sempre é uma noite de estudo para todos nós aprendermos, principalmente com o Espírito Emmanuel, que nos ensina realmente a interpretar de uma forma profunda, de uma forma bem espiritual, os ensinamentos de Jesus. Isso porque Jesus mesmo dizia: aqueles que têm olhos de ver, que vejam; aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Então é muito importante, né, que nós passemos a ampliar as possibilidades e as potencialidades do nosso espírito, através da compreensão dos ensinamentos universais de Jesus. Como o tema de hoje também é de uma passagem evangélica, da carta de Paulo aos Romanos, na realidade não é o versículo completo, é a primeira parte do versículo. E versa assim, na tradução que consta no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Porque nós encontramos outras parecidas, né? Porque há muitas traduções, eles usam também o termo atualização, e no fim alteram um pouco não, alteram muito o sentido, né? Mas nós vamos chegar ao âmago da questão, ao que o Espírito quer nos ensinar. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Isso é apenas um pedaço
uma frase do versículo 6 do capítulo 14 da carta aos Romanos. E foi dito e escrito por Paulo. A maioria dos homens, segundo Emmanuel, não percebe os valores infinitos do tempo. Emmanuel associa aquilo que está dito aqui. Faz caso do dia, né, como o tempo, em geral. Né? Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Olha só. Emmanuel então diz que o tempo é uma concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Ou seja, fazem pouco caso do tempo. Olha só. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, nós vamos interpretando aqui o que Emmanuel também está nos orientando. Olha só, primeira coisa, não fazer pouco caso, quer dizer, não dar importância ao valor que tem o tempo, na verdade, é uma concessão divina. Olha só, nós estamos tirando todo esse conceito dessas palavras que eu acabei de ler, na verdade, e ele deve ser usado em favor do aperfeiçoamento espiritual. Olha só, nós já chegamos até a um objetivo. É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, é uma pergunta que ele faz. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Aí ele vem com aquela velha expressão popular: matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Vou matar o tempo, vou ficar sem fazer nada. Está vendo? Ele está lembrando da nossa responsabilidade com relação ao tempo. O que nós fazemos desse tesouro chamado tempo, dessa concessão divina? Vai da nossa consciência. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro. Um parênteses que nós vamos abrir, existe expressão, né? Famosa, de um certo povo até, que incorporou para o mundo todo, né? Time is money. Cuidado! Isso chama-se interesse imediatista. Olha só, o Espírito está nos dizendo. Aqueles que clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Quer dizer, não adianta fugir, nós temos que nos aperfeiçoar. Se nós menosprezamos e desperdiçamos o tempo, nós só acarretamos mais sofrimento, mais dor e provavelmente mais reencarnações, para que nós possamos, inclusive, aprender a valorizar o tempo.
Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Olha só. Nós estamos falando da nossa própria evolução espiritual. E esse negócio de aprender levianamente é muito interessante. Nós vemos pessoas hoje um curso superior, não é verdade? É uma bênção num país como o nosso. Mas muita gente menospreza. E o conhecimento que te traz um curso superior, qualquer curso de conhecimento, né, acaba sendo totalmente encarado levianamente. É muito raro nós encontrarmos hoje profissionais bons. Tanto que quando existe a fila é grande. Seja em qualquer área da manifestação humana. Né? Qualquer campo de trabalho. Um bom psicólogo, não é verdade? Um bom advogado, um bom arquiteto. É difícil. E as pessoas sabem que é difícil, não é verdade? Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo Paulo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Muito bem. Esse trecho, como nós já dissemos, faz parte da carta aos Romanos, né, da autoria de Paulo, o discípulo de Jesus. E nós encontramos uma tradução do professor João Ferreira de Almeida, que também foi base para os livros da obra, de toda essa obra que nós consideramos uma das mais maravilhosas e completas, né, que são o conjunto de livros que são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Né? No livro Fonte Viva, nós vamos encontrar o índice de todas as citações das passagens evangélicas que tem, inclusive, nos livros anteriores, no Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. Aqui diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Paulo, a expressão fazer caso, na realidade, seria o mesmo que nós dissermos dar importância. Né? Fazer caso do dia significa, aqui no caso, dar importância relevante ao dia. Na realidade, é ao tempo, segundo Emmanuel. Ele faz analogia com o tempo. E é assim que nós devemos entender. E ele nos dá uma aula do bom aproveitamento do tempo, que nós temos que valorizar. A vida é uma bênção. A nossa própria existência é um acontecimento maravilhoso. Isso nós temos que valorizar. A palavra dia tem diversos significados em diversas passagens no Evangelho, né? Embora empregada em outras passagens, aqui Paulo estava se referindo à questão de algumas pessoas terem certos costumes, né? Por exemplo, como dedicar um dia especial, como nós dedicamos, por exemplo, o domingo, né? Que eles dizem, dedicar. Se a pessoa tem fé, ele está dizendo, desculpe, e faz aquilo pelo coração, aquilo tem importância, muita importância e relevância, né? As pessoas que dedicam o domingo, vão em outras religiões, vão às igrejas, vão aos seus cultos evangélicos, né? Vêm ao centro espírita. Não é verdade? Nós costumamos, né, ter os dias que nós costumamos vir ao centro espírita, por exemplo, né? Às quintas-feiras. Eu vou ao centro nas quintas-feiras, né? Ou eu venho às segundas. Ou tem gente que vem às segundas, às terças. Vem realizar um trabalho aqui, né? Tudo bem. Isso, de acordo com a sua fé, assim seja. Jesus utilizou
numa passagem. Perdão, o ventilador está muito forte. Para expressar um período diferente, numa das passagens. Quer ver? Vamos lá? Ele disse, e está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 4, o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não é verdade? Aqui, Jesus estava se referindo ao período em que ele estava reencarnado, que era um período de luz na humanidade. Não é verdade? Porque a manifestação de um espírito no campo físico, como é Jesus, é um acontecimento, é um marco, não é verdade? E ali ele estava realizando, encarnado, todo um trabalho que iria refletir no futuro. Porém, né, a noite em que ele se refere aqui é o período de trevas da humanidade. Foi a Idade Média, aquele período da Inquisição, um período de repressão, um período que a humanidade não avançou muito, não é verdade? Até que chegou ao período do iluminismo, aí as coisas foram começando, o homem começou a questionar, né? O poder ficou constituído nas mãos de muito poucos, e esse poder era de vida ou de morte sobre a humanidade, e havia repressão da ciência, da filosofia, das artes e do pensamento humano. O dia, para nós, o ciclo, né, de 12 horas, né, ele tem um significado também, né? A noite é um período de descanso, de relaxamento, e o dia seria o período de atividade, não é verdade? Ele é necessário, porque a ciência hoje já comprovou que a glândula pineal, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha, bem no centro do nosso cérebro, não é verdade? Ela produz uma substância que tem N efeitos no nosso organismo, principalmente a questão do sistema imunológico, e ela atua em todas as células produzindo substâncias. É por isso que após uma noite de descanso, noite do período noturno, na verdade, nós acordamos bem dispostos de manhã. O período em que a glândula pineal funciona melhor é entre 2 e 3 horas, no sono profundo. Entendeu? Ela está produzindo uma substância chamada melatonina. Enquanto ela está agindo assim, né, é nesse horário. É por isso que quando nós passamos a noite sem dormir, vamos dormir pela manhã, não é verdade? Nós não temos, enquanto não voltarmos a dormir no período noturno, nós não conseguimos atingir aquele nível de descanso, aquela disposição. A gente não se sente muito bem, não é verdade? Principalmente, e isso funciona de uma forma interessante. Muita gente poderia ter dúvida quanto ao motivo em que nós apagamos ou diminuímos a luz durante uma vibração, durante a prece. No período de sono, é importante que a luz esteja apagada. Né? Porque a glândula pineal, o Lourenço sabe disso, ela é ativada, na verdade, pela retina dos olhos. Né? É preciso estar aquele escuro de breu mesmo, que facilita o funcionamento dela. Em termos de mediunidade, ela exerce um papel importante também. É por isso que quando nós entramos na câmara, existe uma diminuição da luz. Né? Não vai caber aqui, num período da nossa palestra, uma aula sobre a glândula pineal, mas nós nos comprometemos, que se assim o quiserem, de darmos uma aula mais aprofundada sobre o tema. O que é importante é que ela tem, ela
ela tem um efeito, um papel muito importante na mediunidade, na vibração e na oração. A analogia é rica, né? Quando nós falamos em períodos de dia e noite, né, em termos materiais é um período de quase 12 horas, né? Na verdade, dia seria o dia iluminado, a noite seria o período que é escuro, né? Que quando o Sol passa para o outro lado, ao redor da Terra, e a Terra faz um movimento, né? Existe um movimento de translação, de rotação, e esse movimento de rotação faz com que fique mais escuro quando nós estamos no período noturno. Agora, simbolicamente, o dia para o homem seria um período completo de uma reencarnação. Aí é que está. Nós estamos ampliando o conceito de dia, nós estamos saindo do conceito usual de dia, né? Nós estamos ampliando. Quando a gente fala conceito, a gente abre, a gente aumenta. O conceito de uma coisa é amplo. A definição é mais específica, ela é estrita. Agora o conceito ele é amplo, ele é largo. Amanhã seria um nascimento. Quando você nasce, o sol está raiando, a criança está nascendo. É o período correspondente a amanhã. A adolescência e a juventude está ali no período da manhã. Ao meio-dia nós atingimos a maturidade da existência nossa. À tarde nós já estamos partindo para o período que se encerrará com a nossa velhice, com o final de uma reencarnação. E à noite seria o período que o espírito desencarnado fica na erraticidade, também conhecido como intermissão, ou período entre reencarnações. No plano espiritual, a maioria de nós dorme, logo que de imediato que chega, retorna àquela dimensão. Até nos desvencilharmos das coisas materiais, nós permanecemos numa noite espiritual. Relativamente seria um período variável, pode levar anos, para alguns espíritos leva séculos, conforme a evolução espiritual. E não é em geral igual ao período de 12 horas que nós temos para o efeito material. Ainda que despertemos no plano espiritual, quanto a trabalhar espiritualmente, ainda ficará condicionado à nossa própria evolução espiritual. Não vê que você vai chegar do lado de lá, já vou chegar trabalhando, fazendo... Não, mas eu fazia aqui, eu trabalhava no centro espírita, eu dava paz. Luz é outra coisa. Evolução espiritual é outra coisa. Nós vamos entender. Isso é apenas simbolismo. O Emmanuel nos convida ao trabalho incessante no bem. Isso é aproveitar o tempo. Isso é dedicar o nosso tempo e o nosso trabalho a Deus. Em todas as oportunidades, tudo que é direcionado para o bem é tarefa edificante para o espírito. É aproveitamento das horas, é aproveitamento do tempo. Nós não falamos aqui somente do trabalho físico, de realizações materiais, não é verdade? Nós falamos em termos espirituais, quando nós falamos do nosso trabalho, de toda atividade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, não é verdade? Inclusive das nossas emoções, nós sabermos vibrar, cultivar em nós e compartilhar com nossos semelhantes os bons sentimentos. Fica claro que somente se o trabalho for direcionado para o bem, ele gera luz e evolução. Seja em pensamentos, seja em sentimentos, seja em palavras e seja em ações. Se não for assim, ele não gera luz, não gera evolução espiritual. Quando se fala em assumirmos um compromisso espiritual, e aqui Emmanuel sempre
colocou assim, né, em tarefa edificante, muitos deixam a desejar no item boa vontade e desprendimento, alegam justamente aquilo que mais tem. Uma coisa chamada falta de tempo. E isso seria o fator preponderante da nossa desculpa para exercer uma atividade no bem. Argumento que pretensamente nos desculpa por não aproveitarmos a oportunidade de fazer o bem. A nossa consciência, porém, nos convida sempre a nos engajarmos em atividades que envolvam o bem dos semelhantes e, consequentemente, o nosso próprio bem. A nossa consciência é onde estão escritas as leis de Deus. Os Espíritos disseram isso e foi a maior tirada que você pega na obra, o Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Os Espíritos foram taxativos na consciência. Na nossa consciência está escrito o que nós precisamos e queremos fazer. E muitas vezes nós chegamos à casa espírita dizendo assim, eu tenho depressão, eu estou com problemas, minha vida está uma bagunça. Não é verdade? Eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho problemas financeiros, eu tenho uma série de problemas. Não é verdade? E vai tomar o seu passe. A gente diz tomar o passe, vai receber um tratamento espiritual para que equilibre suas energias. Não é verdade? Todos nós começamos mais ou menos assim, tomando um passe num centro espírita, assistindo uma palestra evangélica. Mas é todo um contexto. Os espíritos nos convidam à renovação interior. O espiritismo, na realidade, é uma ciência filosófica de consequências religiosas. E não é uma muleta. É justamente, o espiritismo não vai te dar uma muleta. O espiritismo vai te dar condições de você caminhar com as suas próprias pernas. Através de todo esse conhecimento moral que chega até nós, já há 2000 anos passados, através da interpretação dos espíritos, nós estamos buscando o quê? Qual é o objetivo do espiritismo? Na verdade, é renovação moral íntima, é reforma íntima, como queiram chamar. Na verdade, é a nossa evolução humana e espiritual. Esse é o objetivo do espiritismo. Na verdade? Então, e ele nos esclarece que o tempo pode ser melhor aproveitado com o trabalho no bem. É isso que essa mensagem traz. Quanto a interpretarmos aquela passagem, aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz, é simples. Há pessoas, seres humanos na Terra, que são escravos do destino. Não levam a vida, deixam a vida os levar. Não buscam evoluir espiritualmente. Mas aqueles que dão importância ao tempo e aproveitam o tempo no trabalho que gera luz, no trabalho, no bem, na verdade, acabam se tornando senhores do seu destino. E as palestras os temas parecem que se interligam, né? Como da vez anterior que se falava, você quer saber o seu futuro? Faz uma avaliação no seu hoje. Semeie o bem hoje, você não precisa ir procurar uma cartomante, ou ver na borra de café, ou algum vidente para saber do seu futuro. Seu futuro está claro. Você se tornou senhor do seu destino. E o seu destino fatalmente será a felicidade, desde que
nós saibamos valorizar o tempo, saibamos aproveitar a oportunidade e direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas atitudes e ações, o nosso trabalho para o bem dos semelhantes e que fatalmente retornará para nós em forma de bem e luz espiritual e evolução. Muita paz a todos e que possamos, mais uma vez nessa noite, termos aprendido um pouco mais com os nossos irmãos espirituais e com o discípulo de Jesus e com o próprio Mestre Jesus, que são temas dessa mensagem. Acho que esse não está funcionando. Alguém quer fazer alguma colocação? Para variar, né? Miguel, uma pergunta. O trabalho não é o motor do indivíduo para a sua melhoria? Olha, nós estamos falando de trabalho e há indivíduos que se reúnem e realizam um trabalho para o mal. O trabalho tem que ser o trabalho direcionado para o bem. Né? Nós estamos falando do trabalho ganha-pão somente. Não é verdade? Nós estamos falando de que trabalho aqui é toda atividade, na verdade, uma quadrilha de malandros vai fazer o mal. Esse trabalho não gera luz, obviamente, né? Gera mais treva, mais escuridão, mais sofrimento para o espírito que vai prejudicando o seu próximo. Mas o trabalho aqui, no sentido espiritual, ele sai da esfera do trabalho que nós temos material. Ele é além, é constante atividade no bem. Sim, seu trabalho é ganha-pão, é um trabalho honesto, é um trabalho decente, o esforço da pessoa, obviamente, ela vai conseguir prosperidade material. Mas se esse trabalho gerar benefício, ele se torna luz, gera luz, entendeu? Existe uma diferença, porque há pessoas que só pensam em trabalhar. Dalai Lama diz que há pessoas que passam uma parte da existência trabalhando sem cessar, né? Trabalhando materialmente falando, para ganhar muito dinheiro e enriquecer. Se esquecem até da família e das pessoas ao seu redor. Só que a outra metade da vida, elas passam gastando dinheiro para tentar conseguir reverter toda a saúde que elas perderam, né, nesse trabalho material. Quer dizer, não houve prosperidade espiritual. Porque para haver prosperidade espiritual, evolução, luz espiritual, o trabalho tem que resultar num bem, ainda que seja um trabalho material. Aquela pessoa que existe um trabalho, uma empresa, onde ela gera alguma coisa boa, de utilidade, de conforto para os outros, e ali naquela empresa, essa empresa gera emprego, na verdade, que dá condições dignas, melhor do que nós ficarmos, do que a pessoa receber gratuitamente, ela está trabalhando, ela está produzindo. Isso sim, tem uma função espiritual no trabalho, né? Mas existe a prosperidade espiritual, esse é que é o resultado importante para todos nós, porque nós não somos, nós estamos. Eu, por exemplo, estou advogado nesta encarnação. Eu estou. Na próxima, se eu quiser ser advogado, eu vou ter que estudar 5 anos de novo, vou ter que fazer o bendito exame da OAB, não é verdade? Ainda bem que não tive problema com isso. Mas muitas pessoas hoje têm. Fazer o bendito, eu vou ter que tirar, vou ter que pagar a mensalidade da OAB, quer dizer, eu estou nessa condição, não é verdade? Nós estamos nessa condição, estamos psicólogos, estamos médicos, estamos empresários, estamos empregados, nós estamos taxistas, nós estamos qualquer coisa, nós não somos. Esse é que é o problema. Na nossa ilusão nós somos, mas na realidade nós estamos.
Eu só queria fazer uma colocação, Miguel, assim, a respeito do tempo, que eu acho que todos nós perdemos muito tempo falando ou pensando coisas a respeito dos outros, né? Quando a gente podia estar ocupando esse tempo a favor nosso. Então a gente às vezes fica lá remoendo mágoas, tristezas, raiva e outros que tais, ao invés de a gente estar trabalhando em favor de nós mesmos, né? Ouvindo uma pessoa que às vezes quer falar e a gente não tem tempo de ouvir. Né? Indo ao hospital, levando o lanchinho lá na rua, seja lá o que for, você está dando o seu tempo de uma forma útil. E a gente gasta todo o nosso tempo de uma forma tão inútil, que se a gente parar para observar, vai ver que tem muito mais coisa para fazer do que tudo isso. Né? Acontece um fenômeno interessante nos locais de trabalho nos dias de hoje, em que as pessoas adoram criar problemas e neles continuarem. Né? A mentalidade do empresário europeu é totalmente diferente. Se um funcionário chega para o empresário europeu e apresenta um problema, ele vai mandar você voltar e trazer a solução. Ele não vai se preocupar com aquilo. Ele vai falar, não, traga a solução, não quero saber o problema. Traga a solução. Que na realidade as pessoas perdem muito tempo. Exatamente esse tempo perdido, ele não volta. A Cora Coralina é fantástica, eu sempre repito isso. O tempo não se guarda para usar depois, o tempo não volta. Passou, passou. Não é verdade? O que já foi, nós não podemos fazer mais nada. Mas, em geral, as pessoas não querem a solução. Parece que isso vai ser, é aquela questão de dar uma desculpa para matar o tempo na realidade, não é verdade? Elas querem matar o tempo, né? E quando nós nos ocupamos da vida dos outros, nós esquecemos de evoluir. Esse é um dos maiores problemas do costume atual, que virou um costume, né? Não é verdade? As pessoas ficam gastando horas assistindo programas de reality shows, né? E vão descobrindo ali muita afinidade, porque vão descobrindo o ser humano, não é verdade? E vão julgando o ser humano, porque cada pessoa que vota ali julga o ser humano, não é verdade? Sei lá, é Fazenda, é Big Brother e tal. As pessoas costumam julgar os outros, né? Mas sem achar uma solução. Exatamente. É um conflito muito grande e seria a nossa desculpa, a nossa natureza preguiçosa, a nossa desculpa para não trabalharmos o nosso interior, né? Eu vou levar essa mensagem aqui para alguém ler, porque isso aqui parece que serve tanto para ele, mas para mim, essas palavras aí que ele falou não servem, mas serve para o meu vizinho. Para o meu vizinho ela serve. Para o meu primo, olha, serve para minha sogra, mas para mim não. Para mim não. E na realidade, o conhecimento evangélico, ele é para cada um de nós aplicarmos dentro de nós. Não é verdade? Nós estamos aqui comentando, conversando e aprendendo, não é, Sr. Américo? O Sr. Américo lembrou bem do trabalho, da atividade, mas só vai gerar luz se ela for voltada para o bem. Né? Ela gera luz interior, evolução espiritual. Não é verdade? Se você ficar gastando, trabalhando os seus pensamentos desnecessariamente em coisas que não são boas, como por exemplo, lamentar os erros passados, que é o caso de nós costumamos muito viver no nosso passado, né? Deus, na sua infinita bondade, já te deu uma amnésia, muito embora seus erros estão lá na sua consciência, te deu uma amnésia, para você passar uma existência. Olha, você não ficar chorando todos aqueles erros, não ficar se lamentando, perdido, você ter uma oportunidade, né, para você olhar para frente, para você trabalhar o agora, para que você semeie o futuro de luz, olhar o horizonte, olhar para o dia, né? E deixar a noite um pouco para trás da sua existência espiritual. Então, nós vamos dar essa amnésia para você. Em cada reencarnação nós temos essa bênção, que é a amnésia, não é verdade? Para não ficar se lamentando em todos os erros do passado,
e nós olharmos o futuro, aproveitar o tempo melhor. Quer dizer, quando Emmanuel diz que tempo é concessão divina, é concessão divina. Então, aí o tempo passa a ser dedicado ao Senhor, porque a pessoa que está em sintonia com Deus, ela está só pensando, vibrando, sentindo. Todas as ações delas e as palavras delas são voltadas para o bem. Então, se torna uma oração contínua, né? E bons sentimentos e amor contínuo no coração. Isso gera luz e evolução espiritual para nós, né? É isso que faz com que nós avancemos, né? Espiritualmente. O Lourenço quer falar, acho que alguma coisa tem que dizer, né? Não, do tempo, mas não perca tempo. Foi bom, viu? Obrigado pela oportunidade. Não, mas é. Tem uma frase que usa bastante, que você colocou, aliás, muita propriedade. Emmanuel, né? As palavras assim. Ele é o Senhor da vida. Isso é. Na realidade. Pois é. Obrigado você. Agora que nós recebemos, nós vamos colocar em prática agora nas vibrações, em tempo. Então nós recebemos tanto, né? Vamos colocar toda essa mensagem, aproveitar o nosso tempo útil em vibrações para os nossos companheiros necessitados, para todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, as crianças órfãs. Vamos levando essa nossa vibração de amor, que o Pai Todo-Poderoso derrame sobre cada um deles as suas bênçãos, o seu afago, o seu abraço, o seu remédio, enfim, tudo aquilo que eles estiverem necessitando. Vamos vibrando pelos povos que sofrem as catástrofes, pessoas que estão nesses locais onde a dor surge assim em questão de segundos. Essas catástrofes que às vezes são provocadas pela natureza, que o próprio povo às vezes é o culpado. Que o bom Jesus, que o bom Deus Todo-Poderoso coloque eles no entendimento, no esclarecimento, para que as bênçãos do Pai cheguem até eles, aos dirigentes de estados, a todos aqueles que têm uma nação para tomar conta, para dirigir. Fiquem conscientes dessa tarefa, que eles têm que ajudar o povo a serem mais humanos, mais humildes, enfim, dando mais esperança para a população. Vamos vibrando pelos nossos lares, aqueles que nós temos como forma de parentes, pai, mãe, esposo, esposa, filho. Que cada um tenha as bênçãos que precisam. Reconheçam que estamos juntos no elo familiar por algum motivo. Para o crescimento, para o reconhecimento. Enfim, para que possamos crescer juntos. E vamos vibrando por nós mesmos.
Que Deus Todo-Poderoso nos fortaleça cada vez mais, que coloquemos esse nosso tempo em prática, só coisas boas, de caridade, de amor, de doação para os nossos semelhantes. E assim, muito mais fortalecidos, nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de termos chegado até aqui, ouvido essa palestra, todas essas bênçãos, todas essas emanações que vieram do alto, e que possamos levar para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, tudo de bom que viemos receber aqui. Muita paz, aceitação, resignação, amor e principalmente muita saúde espiritual. Que assim seja, em nome de Jesus. No Fonte Viva tem o índice de todos eles, as passagens evangélicas. Emmanuel passou bastante interpretação sobre Paulo, né? Que é muita coisa.